Você vai olhar a vida com outras perspectivas. Deus, eu quero poder. Deus, eu quero poder. E você não pode sair dali. Glória! A vida espiritual da gente precisa de esforço, estratégia e determinação. Talvez não vamos usar a luz deste mundo. Ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com uma cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante dele, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar a Deus. Se você puder permanecer com sua Bíblia aberta, eu agradeço. Santo Deus, nessa noite, Pai, queremos louvar o Teu nome mais uma vez. Que o Senhor nessa noite possa nos abençoar, Senhor. Possa usar a minha vida e a Tua palavra, para que a Tua palavra, Senhor, ela vá de encontro aos corações que necessitam ouvi-la. Seja conosco e nos abençoe nesses momentos da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gentileza. O tema dessa mensagem será 4 homens e uma missão. Eu gostaria que você pudesse observar algumas coisas que me chamaram muito a atenção nesse texto, e durante essa tarde eu estava meditando e eu entendi que era este o texto que eu deveria pregar esta noite. Quando nós observamos o verso de número 16, nós vamos ver que Jesus ele gostava de se retirar para os desertos, para os montes, para que ele pudesse ter o seu momento de comunhão com Deus. Jesus ele gostava de orar. Quando Jesus ele orava, ele estava nos mostrando algumas coisas. A primeira delas é que ele tinha intimidade com o Pai. Oração é intimidade com Deus. Existe uma coisa maravilhosa e se chama ministério da oração. Se você não conhece ou se você não pratica, você deveria conhecê-lo e praticá-lo na sua vida, porque é uma dádiva de Deus. Acredito eu também que a oração é um ministério poderoso e que muitos homens adotaram ao longo da sua vida. E Jesus foi um desses homens. Ele tinha intimidade com o Pai, ele se retirava para os montes e para os desertos para orar. Mas Jesus também se retirava para os montes e os desertos para orar, porque ele queria deixar um exemplo para a igreja. Jesus sempre foi 100% homem e ele também sempre foi 100% Deus. Ele se retirava para orar porque ele queria deixar o exemplo para cada um de nós. Jesus era 100% Deus, 100% Deus, ele também era 100% homem, naquele tempo passado estou dizendo, ok? Mas nós precisamos entender que Jesus está também nos mostrando uma outra coisa através da oração. A oração ela produz em nós e através de nós um efeito que transpassa essa vida. Um efeito que você não consegue tatear ou mensurar. Se nós queremos ser crentes poderosos em Deus, precisamos
a prática da oração. Sem a oração não teremos poder, sem a oração não teremos autoridade no mundo espiritual. Se você quer ter autoridade no mundo espiritual, você precisa fazer uma coisa: você precisa se dedicar ao ministério da oração. Olha o que diz o versículo de número 17. Por gentileza, Marão, me ajuda aí. Daqui a pouco vai ser o Rael. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias de Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Por que a virtude do Senhor estava com ele? Era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus. Mas Jesus, ele passava tempo com Deus. Se existe uma coisa poderosa nessa vida, é passar tempo com Deus. Se existe uma coisa que marca não apenas a vida e o ministério de um homem, é quando ele passa tempo com Deus. Passar tempo com Deus vai produzir em você algumas coisas que ninguém pode tirar. Por exemplo, a sua felicidade e a sua alegria. O diabo pode perturbar você o dia todo. Se você for um homem de oração, você nunca vai deixar ele tirar a tua paz. A gratidão, por exemplo, se você é um homem de oração, você vai olhar a vida com outras perspectivas e por outros horizontes, porque você vai ter sensibilidade com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você tem sensibilidade para você entender o que as coisas de Deus proporciona na sua vida. E Jesus demonstrou isso com o seu exemplo. Se existe uma coisa que nós precisamos fazer urgentemente, é dobrar os nossos joelhos. E como é difícil ficar com os joelhos dobrados. Como é difícil orar quando você está com sono. Ou orar quando você nem tem vontade. Ou orar quando você precisa, mas você não consegue. Como é difícil. Mas Jesus nos mostrou uma coisa: a virtude do Senhor estava sobre ele, porque ele tinha o desejo e o motivo, motivação para estar de joelhos diante do seu Pai. E Jesus também nos mostrou uma outra coisa: eu nunca posso estar diante de vocês de pé aqui, sem primeiro estar de joelhos diante de Deus. Pastor, eu quero pregar a palavra. Você tem um caminho que você deve seguir: o ministério da oração. Pastor, eu quero ser usado por Deus, eu quero cantar, e eu quero que as pessoas sintam Deus através do louvor e da música que eu cantar. Você precisa orar. A oração não é alguma coisa, o poder não é uma coisa que você dorme e acorda com ele. O poder de Deus é algo que você adquire, e é algo que você adquire não por méritos, mas você precisa sim se esforçar e dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, eu quero poder, Deus, eu quero poder. E você não pode sair dali enquanto ele não derramar poder sobre você. Pastor, eu quero poder. Você tem que orar. Pastor, eu quero ser relevante, eu quero fazer o meu ministério ser relevante. Então você precisa aprender a orar. Um homem chamado Moody, ele disse umas coisas interessantes. Ele disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você quer ser um crente poderoso? Você tem que se curvar diante de Deus. Você quer vencer as dificuldades da sua vida, os vícios que você tem, que você bate a cabeça toda semana no mesmo muro? Você precisa aprender a orar. E a oração é algo que não pode faltar na sua vida. Você tem que sair da igreja e chegar no seu quarto e orar pelo menos um pouco. Você não pode sair do culto e dizer: não, isso está bom, eu participei de manhã, eu participei à noite, então estou satisfeito. Não, você precisa aprender a orar. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. Um povo saudável é um povo que ora.
Se nós abrirmos a palavra de Deus em Atos capítulo de número 1, nós vamos ver que o substituto de Judas, ele foi escolhido através da oração. Se você abre Atos capítulo de número 2, você vai ver que a igreja de Deus recebe o revestimento do Espírito através da oração. Se você abrir a palavra em Atos capítulo de número 3, vocês vão ver que Pedro e João, eles sobem a hora nona para orar, e tem alguém parado à beira do caminho, e eles estão cheios de Deus. Alguém está dizendo: me dá uma moeda. Pedro: moeda eu não tenho, mas eu tenho uma coisa, eu tenho Jesus na minha vida, e deu para ele. Você precisa orar para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo número 4, versículo número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Isso nós precisamos. Anunciar a palavra de Deus com ousadia. Pastor, o que nos falta, pastor, na nossa vida? Nos falta poder. Nos falta poder no louvor. Nos falta poder na palavra. Nos falta poder para fazer a obra de Deus de maneira que agrade ao Senhor. Nos falta poder, e isso nós só vamos conseguir de uma maneira: orando e perseverando no ministério da oração. Agora veja bem, versículo de número 17: a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Veja bem o que diz o verso de número 18: e eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Jesus acabou de sair dos desertos, e Jesus agora, ele vem para o campo de batalha. Jesus se depara com um homem. Na verdade, ele não se deparou porque ele estava ensinando e o homem não tinha acesso. O homem se deparou com ele. Mas o homem do versículo 18, ele está preso, porque ele é um paralítico, e a paralisia, ela aprisiona, ela imobiliza. Esse homem não está preso apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Esse homem não tinha ânimo para viver. Lucas não vai dizer isso, mas Mateus vai. Os evangelhos mostram isso, mas apenas Mateus vai dizer que Jesus olhou para ele e disse assim: tende bom ânimo. Porque Jesus é aquele que dá ânimo àquele que está cansado. Pastor, eu estou desanimado. Então você veio no lugar certo, na igreja, na casa do pão. Você veio aonde Jesus pode falar com você e dar ânimo para uma vida que está cansada. É aqui, no lugar certo. Veja bem, Jesus diz para esse homem: perdoados estão os seus pecados. Eu achei um pouco. Veja bem, se esse homem ele vai até Jesus para ser curado, por que Jesus não curou ele primeiro? E primeiro diz assim: perdoados são os seus pecados. Porque Jesus estava mais preocupado com a vida espiritual dele do que com a vida física. O problema desse homem aqui era um problema não apenas exterior, mas era um problema interior. O problema dele era pecado. Só que nem ele sabia disso. Eles abrem o telhado, vou chegar lá no final, desce um homem diante de Jesus. Jesus vê que o homem não anda e diz assim: ó, perdoados te são os seus pecados. Como assim? Um paralítico chegou até o Senhor e ao invés de dizer levanta-te, anda, ele diz perdoados te são os seus pecados. Sabe por que Jesus disse isso? Porque mais do que a sua vida física, Jesus está preocupado com a sua vida espiritual. Existem pessoas que estão preocupadas com o seu externo.
exterior, estão preocupados com suas roupas, estão preocupados com dinheiro, com o passeio, mas nós temos um problema maior do que isso, e se chama pecado. E Jesus sabia disso, que o maior mal que já aconteceu nessa terra não foi nenhuma doença, nenhuma peste, nenhuma varíola, nenhuma gripe espanhola, pandemia. Não, o maior mal que aconteceu nessa terra foi lá no Gênesis, na queda de Adão. Quando Adão caiu, toda a humanidade também caiu com ele. Jesus não está preocupado com a sua vida física, Ele está preocupado com a sua vida espiritual. Antes de nós querermos mudar alguma coisa, não, por que você não vem para a igreja, Maranhão? Não, eu tenho que acertar muita coisa na minha vida. Acertar o que na sua vida? A sua maior necessidade é espiritual. Você pode mudar de casa, você pode trocar de casa, você pode receber uma promoção em 2025, mas isso não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é você entender que você precisa se alimentar do céu, você precisa da sua vida espiritual. Jesus sabia disso. O maior milagre que Jesus quer fazer na vida de alguém não é o cara que anda de bicicleta e anda de carro. O maior milagre que Jesus pode fazer na vida de alguém não é ele ser um empregado e ele virar o patrão. O maior milagre que Jesus pode fazer na vida de alguém é ele olhar como ele olhou para Lázaro, o defunto, e dizer: Lázaro, sai para fora! Dizer para o defunto. O maior milagre que Deus pode proporcionar para você é tirar você do fundo do poço, é arrancar você das garras do diabo, é fazer com que você tenha sensibilidade, com que você escute, com que você veja e com que você sinta as coisas espirituais. É isso que Ele quer fazer com você. Calma, né? Você que o pastor vem de terra e você tira, tem que vir, né? Assembleia de Deus. Fazer o quê? O maior milagre que Jesus pode fazer na nossa vida é a transformação espiritual na vida da gente. Nós temos uma necessidade de Deus gigante dentro de nós. Você pode perceber: ai, pastor, meu sonho é casar. Se casa, não é feliz. Ai, pastor, meu sonho é ter uma casa própria. Ter uma casa própria, não é feliz. Não, pastor, meu problema é o emprego. Meu problema é se formar. Tudo isso acontece na tua vida e você continua na mesma. Mas quando Jesus, meu irmão, Ele vai na base e Ele te dá vida espiritual. Você pode não ter um casamento, você pode não ter um carro, você pode não ter um emprego, mas você diz: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro, eu exalto nele. A vida espiritual da gente precisa ser saciada. Eu vou chegar lá, mais uma vez eu vou dizer: Jesus poderia dizer para aquele homem: filho, levanta e vai embora. Ele pegava a cama dele, levantava. Mas a minha vida continua a mesma coisa. Mas a minha vida continua a mesma. Por isso, eu sei que eu estou dizendo para alguém aqui. O que você precisa fazer na tua vida, a primeira decisão é deixar Deus transformar teu coração, é aceitar Ele como único e suficiente Salvador. E depois, pastor, Mateus fala o que vem depois: busca primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha para cá, por gentileza, versículo de número 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados? Eles começaram a falar no seu coração: esse aí não é Deus, por que ele está perdoando pecados? O versículo de número 23 diz assim: qual é mais difícil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem
tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Os escribas estavam acostumados a ouvir apenas discurso, e nunca chegavam em lugar algum. Porém, agora eles cruzaram o caminho de alguém que estava orando no deserto. E alguém que estava orando no deserto chegou até eles ali e começou a pregar e ensinar. De repente eles descem um jovem do telhado. Jesus disse: os teus pecados te são perdoados. Eles começam a pensar: ele é Deus, ele não pode perdoar pecado. Jesus olha para ele e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, eu digo para você que eu acabei de perdoar o pecado. Levanta-te e anda. Olha o que diz no versículo de número 26: e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Irmãos, poder é para todo crente. Todo crente. Todo crente tem acesso ao poder. Eu descobri uma coisa, indo pregar na casa de recuperação. Estava eu estudando loucamente, e de repente, a caminho da casa de recuperação, Deus falou comigo: quem está sofrendo não precisa de teologia, ele precisa de misericórdia. Eu descobri que muitas vezes, como pregador, eu preciso mesmo ter uma palavra sempre e estudada, que eu oro, e tem que ser impecável todas as vezes. Mas existem horas que eu posso ter uma boa teologia, que eu posso ter um bom ensinamento, mas eu preciso ser um crente poderoso, para que não apenas em um bom ensinamento recheado de teólogos e livros e isso ou aquilo, não, mas para que nas minhas palavras haja poder, para que na minha fala haja poder, para que quando alguém, pastor, ore pela minha vida, eu tenha a virtude de Deus saindo na minha vida para expulsar demônios. E isso é dado a todo crente. Eu quero mostrar isso para vocês aqui. Veja o verso de número 18. Vamos voltar um pouquinho. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo adiante. Provérbios capítulo de número 17, verso 17, diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Observe aqui, para a gente finalizar. Jesus está pregando para uma multidão. A multidão cercou o lugar e ninguém conseguia ter acesso. De repente, um homem paralítico está tentando acessar aquele lugar, pelo menos com o coração e com a mente, mas ele não consegue. 4 homens, vendo aquela situação, eles tiveram uma ideia. Eles pegaram aquele homem e eles então tiveram a audácia de dizer: nós vamos subir com ele aqui e depois nós vamos descer pelo telhado, para que ele possa ter acesso a Jesus. Quando eu olho para a vida desses 4 homens, eu aprendo uma coisa: existem pessoas que precisam de ajuda para chegar até Jesus. Tem gente que você vai dizer: vamos para a igreja? O cara não vou para a igreja, tem para a igreja. Mas tem gente que você vai falar: vamos para a igreja? Não vou para a igreja. Você não pode dizer isso, tem que dizer: vamos para a igreja. Aí não vai para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, até ele vir para a igreja. Eu, como servo do Senhor, eu preciso ser uma ponte que leve outras pessoas até a Deus. Eu não sei se você já teve a experiência ou o esforço de dizer: filho, vamos
4 homens. Eles têm uma dificuldade, eles têm um peso. Você carregou um aleijado já? Eu já carreguei. Parece que ele pesa 2 vezes mais do que parece. Parece que você pega no braço dele, você está carregando 1 tonelada. E esse homem aqui, ele é paralítico. Mas os 4 homens decidiram: nós vamos levar ele até Jesus. Se eu não cruzar essas portas, eu vou escalar isso aqui e eu vou abrir o telhado e vou descer com ele. Mas ele vai para Jesus. Glória a Deus. Esforço. Você não pode desistir fácil. Pastor, eu tenho uma filha, eu tenho um filho que não vem para a igreja, pastor. Sempre eu chamo, não vem. Você não pode desistir. Esses 4 homens aqui poderiam ter olhado aquele homem e dissesse assim: meu querido, você quer ir até Jesus? Ele poderia responder: eu quero sim. Vamos lá. Ih, rapaz, está bloqueado o caminho. Eles poderiam, e sinceramente, eles já teriam feito a parte deles. Mas sabe o que eles fizeram? Você quer ir até Jesus? Você quer? Ai, ele quer, varão. Ai, o outro, ele quer. Então tá bom, ele quer, então nós vamos levar ele. Ou seja, eles tiveram esforço, estratégia e determinação. Talvez alguém diz: vamos subir ele aqui. O outro falou: ih, rapaz, não tem corda. O outro falou: eu vou buscar corda. E de repente, um subiu, o outro também, e levaram aquele homem para cima. Com todo esforço e dedicação. Eu fico perplexo com algumas coisas. Porque nada que vem de beijada na nossa vida a gente dá valor. Cadê a Isabela? Tem que insistir, né, Isabela? Ô Nilza, tem que insistir, né? Né, Gesiel? Tem que chamar. Nada que vem de beijada para a nossa mão, meu irmão, a gente dá valor. De vez em quando é o próprio Deus que fecha o coração. Apocalipse diz isso. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, também ninguém abre. Às vezes é o próprio Deus que fecha certos corações para provar a nossa fé, para ver até onde a gente está disposto a ir por aquela alma. E muitos de nós só queremos assim: ô varão, vamos para a igreja. Não quer não, então se vira para o inferno miserável. Não, meu irmão, você não quer ir para a igreja hoje não? Amanhã eu vou bater na tua porta de novo. E se você não vai me atender, eu vou bater de novo. Eu vou bater de novo. Eu vou bater de novo. Até você falar: hoje eu vou para a igreja. Esse homem tem que me deixar em paz. Eu preciso insistir com o pecador. Tem pecador que está agarrado com o seu pecado. E você vai precisar insistir com ele. Você vai precisar convidar ele. 2023, 2024, 2025. Até que o próprio Jesus abra o coração dele e ele venha receber mais de Deus. Você sabe por que eles não desistiram daquela? Você vai entender agora o que eu quero falar. Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Por gentileza, bota no telão aí para mim, só para a gente adiantar aqui. João capítulo 1, versículo 40. Veja bem. João capítulo 1, versículo 40. Aleluia, Deus. João 1, 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. O que eles ouviram de João? Jesus, o Cordeiro de Deus, e o haviam seguido. Verso 41. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Verso 42. E levou-o a Jesus.
olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Olha a ousadia de André. Simão, segura na minha mão que eu quero te levar uma pessoa. Hoje não, André. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Simão. Vem. Vamos lá. Quando ele levou ele até Jesus, o profeta, o Messias, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Depois Jesus disse para este mesmo homem: você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Você já pensou, Elisete, você trazer um pastor aqui para a igreja, um irmãozinho para a igreja, aí o rapaz aceitou Jesus, amanhã é um vice-presidente aqui, é um dirigente de uma congregação lá, Deus sopra o nome dele para fora do país, Deus usa ele em profecia, no louvor, na palavra. E como aconteceu isso? A Elisete só diz: vamos lá na minha igreja, vamos lá que Jesus tem uma palavra para a tua vida. Uma atitude que você tem muda tudo. Olha o que diz no versículo 19. Agora, Lucas 5,19. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Paulo falou uma coisa que nós precisamos entender, e aqui eu vou finalizar. Paulo disse assim, 1 Coríntios 9:22: fiz-me como fracos para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Irmãos, eu já falei isso para vocês e eu vou repetir. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele disse: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Só há duas maneiras de você se endividar com alguém. Uma é quando você pega algo emprestado com ela. Por exemplo, se eu pego algo emprestado com um maestro, eu preciso devolver. A outra é quando alguém me dá alguma coisa para me entregar a uma terceira pessoa. Por exemplo, se o maestro me entrega algo para te entregar e eu não lhe entrego, enquanto eu não te entregar, eu estou devendo para o maestro. O que é que nós recebemos? Os oráculos de Deus. O que é que nós recebemos? O Evangelho de Deus. O que nós recebemos? O poder de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta: aonde nós estamos em meio aos paralíticos espirituais? Olha para mim, vou prestar sua atenção aqui, olhando, olha para mim, é só para você prestar atenção. Este homem aqui não poderia ser carregado por um, por dois, precisava ser os quatro. Um de um lado, outro de outro, outro de outro. Existem pessoas precisando da tua ajuda. Pastor, eu não sei pregar, pastor. Não precisa saber pregar. O mesmo Deus que me tirou de uma Cracolândia é o Deus que pode usar a tua vida. Ele pode mudar o seu quadro. Pastor, o que eu vou falar? Não se preocupa, Deus vai colocar a palavra dele na tua boca. Eu preciso entender isso, que existem pessoas precisando da nossa ajuda. A palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, nós somos um bom cheiro de Cristo. Esse mundo está falido, irmãos. O sistema corrompeu-se nas bases, lá nos fóruns, no STJ, STF, está corrompido, e isso entrou na igreja, e isso é um mal, está devastando tudo e todos, aonde vai passando, vai destruindo, é o mundo, é o sistema do maligno. Mas a Bíblia diz assim, ó: vós sois o sal, vós sois a
a luz. Sabe o que Deus quer dizer? Que em meio a toda essa podridão, existe ainda uma igreja que está travando trabalhar com o inimigo. O sistema está forte, pastor, mas ele não consegue atropelar a igreja de Deus, porque a palavra diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Existe uma doença que está assolando a terra. Por favor, olha para mim. Existe uma doença. Você tem esse antídoto. Você tem o remédio. Você tem a receita. E agora eu quero que você olhe para cá. Olha o que diz no verso de número 17. Lembra do que eu disse? E a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. O que a palavra diz em Atos capítulo 1, verso número 8? Eis que recebereis virtude, poder. Sabe por que Jesus ele tinha o remédio? Porque havia virtude nele. Você sabe por quê? Que aonde Jesus passava, eles disseram assim: ninguém nunca falou como ele, porque ele tinha virtude na sua vida. Eis que recebereis poder, eis que recebereis virtude. Nós somos, meus queridos, aqueles que Deus escolheu. O mundo está em trevas, pastor, ele está, mas nós somos a luz deste mundo. Nós somos a luz deste mundo. Quem crê que você é a luz do mundo? Diga glória a Deus, eu creio. Tem tanta gente em trevas, tanta gente em trevas. Tem tanta gente precisando de uma palavra. Tem tanta gente precisando de dizer: Jesus te ama. Volta para a casa do papai. Vem para a igreja, meu filho. Largue essa vida. Tem tanta gente precisando ouvir as boas novas do Evangelho. Tem tanta gente precisando ouvir: ainda não é o teu fim. A tua família não vai acabar. O diabo não vai destruir aquilo que Deus te deu. Tem tanta gente precisando ouvir. E olha a luz aqui, ó. Olha a luz aqui, ó. Olha a luz aqui. Olha a luz aqui. Olha ela aqui, ó. Faz um favor para mim. Faz um favor para mim que vocês, apaga aqui a televisão, apaga o telão. Desliga aí. Desliga a luz aí, faz um favor. Pode apagar tudo. A pastor é doido, apaga tudo. Apaga aí, por gentileza. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pode pagar, não tem medo não. Depois vocês falam para o pastor presidente. Paga aí. Aleluia, Jesus. Paga aí, perdão. Paga a luz aí também de dentro. Pode pagar, paga tudo. O mundo está assim, ó, em trevas. Está em trevas, pastor Mateus. Ninguém consegue enxergar nada. Eles estão dizendo: eu vou para a igreja, mas não consegue enxergar a igreja. Eu preciso mudar de vida, mas não tem caminho. Aí de repente aparece um doido assim, ó. Olha! Ele você não consegue enxergar. E tá bom. Você crê nisso? Cante comigo. Através de mim, Jesus, aleluia. Através de mim, Jesus, aleluia. E até aí, a minha luz.
forte, diga. Glória! Glória! Declaro isso para a tua vida. Vós sois a luz deste mundo. Deixa Deus iluminar a casa. Deixa Deus iluminar a tua casa através da tua vida. Não deixa o diabo desanimar vocês. Tem uma luz dentro de você. Pelo amor de Deus. Por Deus, eu me envolvi com uma pessoa, um traficante na serra. A gangue dele chamava BMB, Bonde dos Bete Bala. Me envolvi com eles. Uma vez o dono da boca lá falou: e aí, ó, os caras invadiram aqui, eu preciso da minha arma. Saí da minha casa igual doido, botei a arma na cintura, fui pra serra igual louco, a morte. Não queria saber de nada de ninguém. Eu amava a vida daquele cara. Eu estava disposto a dar minha vida por ele. Aí vem Jesus, pobre, miserável, pecador, miserável, não consigo dormir sem usar droga, comer sem usar droga. Me levantou para a glória do teu nome. Você vai me chamar de doido, de maluco, se eu me dar minha vida por um camarada que pode morrer amanhã. O que eu não posso fazer para Jesus? Eu posso dar minha vida para ele, eu posso entregar minha alma para ele no altar. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Ele está de novo, vem cá rapidinho, por gentileza. Perdoa ele, pastor. Por gentileza. Fica de pé. Jesus te ama. Jesus te ama e ele quer mudar a tua vida. A salvação de Deus aqui nessa noite. Jesus te ama e ele quer mudar a tua história. Você não entrou por essas portas à toa. O diabo está tentando apagar o brilho de Deus que há em você, mas ele não vai conseguir, porque Jesus tem uma grande obra na tua vida. Vamos cantar que ele me amou. Ajude-nos. Vamos declarar isso aqui, porque a presença de Deus é real na nossa vida. Olha o que Deus fez na tua vida, meu irmão. Vamos cantar alegre. Porque Ele realizou uma grande obra na tua vida. Grande toda a adoração.
Eu quero saber cada primeira pessoa que entrou por essas portas e não aceitou Jesus. Vai nos quatro. Se você não vai sozinho, eu vou com você. Se você não vai sozinho, eu vou com você. Deixa eu olhar para você primeiro. Se você não está nessa noite, você sente Deus falando com você. Deixa eu olhar para você. Confia nele, não vai reservar. Se você está eu insisto, venha. Fecha de igreja, fecha os olhos. Fecha o seu coração, deixa eu trabalhar. Jesus quer mudar a tua vida, meu querido. Eis aqui uma alerta de Deus para você. Jesus quer mudar a tua vida, pastor. Você não conhece a minha vida, pastor. Eu estou preso a bebida, eu estou preso a coisa imoral, pastor, não tem jeito. Tu não coloca a mão na certa e eu não sai do teu lugar. Você vai ver a cadeia segurando sobre a tua vida. Você vai ver o ministério seguindo e você vai ver a presença de Deus. Eu te convido. Deus poderoso aqui. Você pode até ir embora, mas você vai com a voz de Deus no seu coração. Você não vai sair da mesma hora. Eu contei para você já, né? Eu entrei aqui na igreja. Você está dizendo, não, é maior que o dia de Deus. Você vem lá no banco da igreja e toda vez que o pastor cantava, parecia que tinha uma mão pegando no meu coração e apertava. Eu sempre levantava e ia embora. Não aguentava ficar até o apelo, não aguentava. Teve um dia que o pastor, com uma voz de trovão, ele cantou: ao que está sentado